de agricultura de precisão no que trata a aplicação em VRT. VRT é uma sigla que vem do inglês de Variable Rate Technology, que é aplicação em doses diferenciadas, aplicação em doses variadas. Nada mais é do que usar toda a tecnologia para fazer a aplicação de dosagem. A dosagem pode ser de sólido ou de líquido, ou seja, quilos por hectare ou litros por hectare, de algum insumo feito por uma máquina. E para isso nós precisamos aprender a gerar um mapa de prescrição. Esse mapa que vai fazer com que tenha as informações de quanto tem que se aplicar desse insumo em cada região do campo, né? Então, essa é um tema que eu vou levar em duas partes no mesmo vídeo. Vou fazer agora uma parte introdutória teórica, o que precisa ter e como fazer, e depois nós vamos fazer a prática no ArcGIS de como gerar esse mapa de prescrição. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender que essas aplicações em doses diferenciadas, aplicações em VRT, vou chamar de VRT, mas lembre-se que VRT é uma sigla de Variable Rate Technology, rate é de taxa. Então, variação da taxa de aplicação e variação de dosagem, não é? Então eu vou usar esse termo no decorrer da fala, ok? Então para isso nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter uma eletrônica embarcada na máquina, no equipamento, que faça a variação da dosagem do insumo. Então eu tenho que ter uma eletrônica que vai envolver o uso de sensor. Que sensor? Usar um GPS, o sensor de velocidade, quer dizer, o sensor de velocidade para dizer qual é o caminhamento, qual é a velocidade de caminhamento da máquina, o sensor de posição de GPS para indicar onde é que a máquina está no campo, e isso vai ser então informado ao controlador. O controlador é a tela do computador, é o computador que vai lá na cabine da máquina, e esse controlador vai ter o mapa de prescrição. O mapa de prescrição, eu vou exemplificar melhor aqui. Por que prescrição? Porque prescrição é aquele que prescreve, é aquele que determina o quanto vai ser aplicado em cada local do campo, tá bem? Então é um mapa de prescrição do insumo. E para isso então nós precisamos fazer com que esse mapa seja inserido, muitas vezes atualmente é por um USB, né? Mas tem diversas formas de inserir isso no controlador. Já vou falar agora, é muito simples, né? Como é que você leva essa informação do mapa, do SIG, do software de escritório até o controlador, até a máquina, até o trator, até o autopropelido? Bom, você leva isso normalmente por um cartão de memória, isso mais no passado ia ser por um cartão PCMCIA ou microcartão. Atualmente também nós temos os controladores que aceitam cartão USB. E mais recentemente nós temos a informação também podendo ser passada por telemetria, via Bluetooth ou esse tipo de protocolo de comunicação. Mas enfim, o controlador precisa ter o mapa de prescrição para que o atuador tenha a ação de fazer a regulagem, a adequação da dosagem que vai ser aplicada do insumo. Então, só para ilustrar aqui, o que é o mapa de prescrição? O mapa de prescrição é um mapa que contém doses diferentes do insumo aplicado. Vamos pensar no calcário. Vamos pensar aqui que eu estou aplicando nessa região do campo 500 kg de calcário e essa região do campo vou aplicar 1.500 kg de calcário. Ora, o trator, a hora que ele está, ou a máquina, o equipamento, a hora que ele está posicionado nessa posição, ele vai ler no mapa de prescrição que nessa região ele tem que aplicar 500 quilos. E a hora que ele estiver nessa posição, ele vai entender que ele tem que aplicar 1.500 quilos. Portanto, o controlador vai informar o atuador de quanto ele tem que atuar para regular essa dosagem. E o que se entende por atuador? Atuador é um pistão hidráulico, atuador é um motor hidráulico, né? Então é quem vai fazer a variação da dose lá de fato no equipamento, tá bem? Então é importante entender que esse atuador, ele está intrínseco, tem um conceito intrínseco nele que é o chamado tempo de resposta, ou seja, veja, entenda muito bem aqui, ó, não é porque eu tenho um mapa com esse limite bem estabelecido que a hora que o equipamento sai dessa posição e passa para essa posição, automaticamente, como mágica,
ele troca de 500 para 1.500 quilos. Não, existe um tempo de troca. E esse tempo de troca é chamado de tempo de resposta, que eu vou descrever com mais detalhes a seguir. Então, é preciso entender que todo sistema de embarcado eletrônico possui um tempo de resposta para a mudança da dose. E isso não é automático. E já vou falar um número mágico aqui, hein? O número mágico que você tem que ter em mente é 5 segundos. Dificilmente você vai ter uma máquina, principalmente para esses aplicadores de calcário e de NPK, de insumos sólidos, que troca a dose em menos de 5 segundos. E aí a gente vai entender o que isso significa de um contexto geral daqui a pouco, tá bem? Mas aqui a gente entende então o controlador e o atuador. Esse atuador aqui, nesse caso, sendo instalado em um distribuidor de calcário, um distribuidor de insumos sólidos, né? A lanço. E aqui ele vai atuar aqui no sistema de regulagem do dosador, que aqui nós temos um orifício que ele tem uma abertura regulável, nesse caso desse exemplo. Então esse atuador eletrônico ele vai que recebe a informação aqui do controlador e vai mexer aqui no posicionamento do orifício para dosar mais ou menos. É simples o conceito em si, tá bem? E é importante entender também que antes de mais nada, nesse mundo de tecnologia, de agricultura de precisão, você tem que adequar os seus conceitos fundamentais agrícolas, ou seja, é importante, e é por isso que eu coloquei essa máquina aqui como ilustração, porque essa máquina mostra um distribuidor com discos rotativos, é um distribuidor a lanço por discos rotativos, portanto, essa tecnologia por si só não faz uma adequação uniforme, perfeitamente uniforme. Então você precisa, antes de mais nada, determinar a largura de trabalho com esse tipo de distribuidor. Antes de mais nada, você tem que determinar a largura de trabalho, aquela com o que você vai ter uma homogeneidade aceitável, de acordo com o coeficiente de variação da distribuição. Então, quanto mais larga é a sua largura, ou seja, quanto mais distantes são as passadas, esse tipo, não estou falando dessa máquina não, hein? Pode ser qualquer máquina, ela pode ser laranjada, verde, vermelha, qualquer cor, qualquer uma que tenha um sistema de distribuição por discos rotativos lá atrás, tá bem? A lanço. Então essas máquinas tendem a fazer uma distribuição não tão homogênea, como um outro tipo de máquina, por exemplo, a tipo coxo, a tipo pneumática, não é? Então veja, antes de querer pular para uma agricultura de precisão, conserte a sua base, faça adequadamente o certo, o correto, de acordo com uma distribuição mais uniforme possível. Muito bem, é por isso que eu coloquei esse exemplo, para tocar nesse assunto que é um ponto nevrálgico aí da situação. Não queira fazer agricultura de precisão antes de corrigir o básico da agricultura, ou da sua técnica, da sua relação com aquilo que já está disponível, que é o básico do básico da agricultura, ok? Então, entenda que esse sistema, ele muda aqui a dose com base na abertura aqui da comporta e mais da rotação da esteira. Quanto mais a esteira roda mais, então o controlador eletrônico ele vai atuar aqui na rotação da esteira e na abertura da comporta. A união dessas duas funcionalidades faz com que caia menos ou mais insumo no disco distribuidor. O disco em si ele só distribui. O disco é responsável pela determinação da largura efetiva e não da dose. A dose quem faz é a altura da comporta e a rotação da esteira. Então, com isso, o sistema eletrônico precisa mexer nesses dois parâmetros, nessas duas variáveis, e então ele possui um tempo de resposta. Vamos entender melhor o que significa esse tempo de resposta. Tempo de resposta é o tempo entre a ordem e a efetiva mudança lá no controlador. Né? Atente para esse número mágico. Por quê? Porque, veja, infelizmente, os fabricantes dessas máquinas não gostam muito de abrir
o tempo de resposta dos sistemas deles. Então é importante você entender que esse tempo de resposta é o tempo entre a ordem para mudança de alguma coisa, aí ele vai começar a mudar até efetivamente toda aquela mudança se transcorrer. Vamos pensar aqui, ó, daquele mapinha que a gente desenhou agora há pouco. Vamos pensar que ele sai do 500 para os 1.000 quilos por hectare de calcário. Quer dizer, ele precisa abrir a comporta ou a rotação da esteira, nesse exemplo do distribuidor anterior, até que essa efetiva mudança seja equiparada aos 1.500 quilos por hectare. Mas veja, isso demora um tempo. Esses aplicadores vão andar ao redor de 20 km por hora. É a velocidade normal de aplicação e distribuição de calcário, ou NPK lanço, não é? Então, em função disso, imagina que 5 segundos andando a 20 km por hora, eu percorro 27 metros. Portanto, aqui eu falo um ponto importantíssimo na elaboração do seu mapa de prescrição. Não faz sentido nenhum você querer fazer um mapa com células de 5 por 5 metros, não é? De dimensão da mudança para mudar a cada 5 metros no mapa, se o seu aplicador demora 27 metros para efetivamente mudar. Quer dizer que se você fizer, vou desenhar aqui para você entender, ó, se você fizer nesse tempo aqui, ó, células que possuem, por exemplo, aqui possui uma taxa, aqui possui a taxa 1, aqui a taxa 2, aqui a taxa 1 de novo, aqui a taxa 3, quer dizer, você vai fazer com que o atuador ele fica mudando toda hora e nunca está acertando aplicar o correto. Por quê? Porque você colocou uma dimensão de deslocamento da máquina tão pequena que é muito pequena para que ele faça a mudança efetiva de todo o sistema. Veja que é o que eu acabei de comentar. E olha que 5 segundos não é um tempo de resposta tão grande não, viu? A grande maioria das máquinas estão aí entre 3 e 8 segundos. Então veja, 5 segundos, adote esses 5 segundos como tempo de referência para você fazer os seus mapas de prescrição. Significa então que o tamanho da sua célula, se for menor, nesse caso, andando a 20 km por hora, né? Porque se eu andar a 10, obviamente, a 10 km por hora em 5 segundos, o percurso que ele vai caminhar é menor do que os 27 metros. Então você tem que adequar de acordo com a velocidade que você tem aí no campo. Mas nesse cenário andando a 20 km por hora, não faz sentido eu ter um quadriculado desse com menor de 30 metros. Então já coloque aí 50, né, metros. Né? Então a gente vai ver todo esse processo de criação daqui a pouco no ArcGIS, num programa de SIG para fazer essa criação desse mapa de prescrição. Entenderam essa questão do tempo de resposta? Então é o tempo desde a ordem até a efetiva mudança. Isso transcorre um certo período de tempo, que de acordo com a velocidade do equipamento vai se resultar em uma distância de caminhamento no campo efetivamente, tá bem? Existem os mapas de prescrição, na maior parte das vezes você vai fazer um mapa de prescrição com um insumo só. Por exemplo, eu vou fazer um mapa de prescrição do calcário. Então o meu mapinha que eu vou exportar, ele tem uma coluna só no SIG. A coluna que tem a recomendação do calcário, ou a coluna que tem a recomendação do NPK, ou a coluna que tem a recomendação de taxa de litros por hectare. Não é? Agora, quando você tem equipamentos como esse, e existe no mercado, equipamentos que conseguem misturar em tempo real um NPK, né? Aqui, por exemplo, vai um N, um potássio e um fósforo. Aí eu consigo, então, nessa situação, misturar esses 3 insumos e gerar o NPK automaticamente. Existe isso? Sim, existe. Eu quero chamar a atenção que nesses casos onde eu tenho mais de um insumo, eu preciso gerar uma coluna de recomendação, uma para cada insumo, tá bem? Então vamos supor que eu aplicasse lá fósforo e potássio, né? Aí eu quero fazer a variação de recomendação de fósforo e potássio conforme no que tem de teor desses nutrientes no solo. Então eu vou ter que gerar um mapa com 2 colunas, uma para o fósforo e uma para o potássio, tá bem claro? Então assim, o meu mapa de prescrição ele tem uma coluna para cada insumo que eu vou recomendar. Tá bem? Esse é um exemplo de mapa de prescrição. Aqui no caso é para
defensivo. Então veja que foi criado um mapa de prescrição variando de litros por hectare do defensivo de 2,5 até 5 litros por hectare. Nossa, e como isso foi possível? Isso foi possível porque esse exemplo aqui, nesse exemplo, é um exemplo que eu fiz para fazer a aplicação de glifosato, não é? Mantendo a taxa de aplicação constante, ou seja, a taxa de aplicação foi 100 litros por hectare. E a variação do insumo, a dose do insumo variou conforme o local do campo. Então veja que essa situação eu precisei usar uma tecnologia embarcada que mantinha a cauda constante e variava o defensivo. E isso é um sistema de injeção direta dos defensivos. Então, se você quiser saber mais, conhecer mais, digita no Google aí, injeção direta de defensivos. Essa é a tecnologia que é capaz de fazer essa variação de dose, sem mudar a taxa de aplicação. Ah, por quê? Porque veja você, se você fizer a variação de litros por hectare, eu quero variar, eu vou variar de 70 a 100 litros por hectare. Ora, se você colocar da cauda, se você colocar o defensivo na cauda, ele é misturado proporcionalmente à cauda. Se você variar de 70 para 100, você vai aumentar a dose do insumo. Assim como quando você abaixa de 100 para 70, você estaria diminuindo a dose do insumo. Então, é preocupante isso, porque pode chegar um momento que você chega numa dose do insumo que não é capaz de controlar aquele alvo. Não é o caso desses sistemas que fazem injeção direta de defensivo. Mas vamos voltar aqui na criação do mapa de prescrição. Então veja que aqui nós temos um mapa quadriculado, ou seja, nós temos as células, né? Essas células identificam regiões com doses diferentes. Então observem aqui, primeiro o mapa de prescrição do insumo, litros por hectare, e o segundo são dos pontinhos, que é os As Applied Map, ou seja, o mapa da aplicação. Então aqui nós temos o mapa de prescrição e o mapa da aplicação. O mapa da aplicação ele é gerado enquanto a máquina caminha no campo. Então ele vai regulando, a partir do momento que ele sabe onde ele está, né? Aqui, por exemplo, nesse pontinho vermelho que eu estou ilustrando. Ele vai ler o mapa de prescrição e vai ver ali, aqui eu tenho que aplicar 3 litros por hectare. Aqui no branco eu vou aplicar 2,5 litros por hectare. Então, muito bem, ele determina que ele está no branco, veja que ele tem que aplicar 2,5, aplica e marca quanto efetivamente ele estava aplicando, né? O problema é que quando você tem um tempo de resposta, agora olha o que eu vou falar, hein? Olha o que eu vou falar agora. O problema é quando a máquina tem o tempo de resposta, a máquina precisa começar a mudar antes de entrar naquele campo efetivamente. Então é importante você, nesses controladores eletrônicos que possuem essa funcionalidade, porque nem todo controlador eletrônico possui essa funcionalidade. Naqueles controladores eletrônicos que possuem essa funcionalidade, é importante você inserir no sistema uma informação chamada tempo de adiantamento, que é equivalente ao tempo de resposta. Para que é importante esse tempo de adiantamento? Para quando você efetivamente chegar naquela região, aonde está uma outra dose, ele já se adiante e já comece a mudar antes de chegar naquela região, entende? Então ele se adianta nessa ação de ir mudando a dose antes de chegar na outra taxa de fato que ele deve aplicar na outra região. Então é por isso que nós temos os mapas de prescrição e os mapas da aplicação, para conferir se a gente realmente aplicou aquilo que eu queria aplicar, seja em quilos por hectare, como o exemplo do calcário, ou seja, litros por hectare, quando eu quero fazer alguma pulverização, por exemplo. Tá? Observem que se o tempo de resposta for muito elevado, pode acontecer o que está acontecendo nesses pontinhos azuis aqui. Ó. O que acontece? Veja que aqui nesse caso, olha só, a máquina está caminhando nesse sentido. E aí, dependendo da velocidade que está a máquina, ele vai perceber, então aqui, a hora que eu chegar aqui, eu vou estar de acordo com essa velocidade de deslocamento, em X segundo eu vou estar nessa área branca. Ora, nessa área branca é fora do talhão. Quanto ele tem que aplicar fora do talhão? 0. Então é por isso que tem esse azulzinho aqui. Então cuidado, tá? Cuidado, quando você tem um tempo de resposta muito elevado da máquina, eu te sugiro a criar um buffer. O que é um buffer? É uma área de
contorno do seu talhão efetivamente. Aqui nós temos o talhão, tá vendo aqui o talhão? E aqui nós temos uma área que não importa onde a máquina estiver, aqui dentro nós vamos ter as taxas de aplicação que ele deve aplicar de acordo com o mapa de prescrição. Mas na hora que ele começa a chegar na bordadura, para evitar esse problema de realmente parar a aplicação, aí então nessas situações você cria um buffer. E essa região aqui fora, você manda aplicar uma taxa média, por exemplo, ou uma mínima, não é? Mas nunca aplicar zero. Então, aplicar a dose mínima. Eu quero fazer calcário e eu estou fazendo, por exemplo, de 800 a 1.500 quilos. Então eu vou colocar 1.000 tonelada aqui nessa região de volta. Por quê? Porque a hora que o equipamento estiver trabalhando aqui, ó, no limiar da bordadura, em nenhum momento ele vai pensar que vai estar fora e aplica zero. Então, nessa situação, ele vai estar aplicando sempre alguma coisa. Mas isso eu coloco para quando? Para quando seu controlador eletrônico possui um tempo de resposta muito elevado, não é? Eu quero saber o tempo de resposta da minha máquina. Pergunta para o seu fabricante, que ele conhece exatamente, ele sabe qual é, porque eu tenho certeza que ele fez experimentação antes de lançar o produto dele no mercado. Então pergunta para o fabricante, qual que é o tempo de resposta dessa máquina? Ele necessariamente precisa te dizer, porque você precisa ter essa informação para construir um mapa de prescrição. É importante também entender que esses sensores que nós estamos comentando agora nessa aula, utilizando mapas de prescrição, são controladores de pós-aplicação, não são controladores em tempo real. Controladores em tempo real são controladores baseados em mapas. Porque os controladores de tempo real, como esse, por exemplo, né, que está mostrando aqui que ele passa o sensor por uma planta e já aplica atrás. Esse caso, esse aqui especificamente não faz variação de taxa, ele faz aplicação de sim ou não, de on ou off. Mas, nesse caso, é só para ilustrar o exemplo de aplicação com sensores em tempo real. Vou te dar um outro exemplo, N-Sensor. É aplicar nitrogênio em cobertura utilizando uma informação em tempo real. Então, nesse caso, esses equipamentos não possuem mapas. Não possuem mapas. Eles possuem equações de recomendação. Por que equações? Porque o sensor vai ler uma determinada variável, por exemplo, head edge, índice de vegetação, NDVI, e aí ele vai, com base nessa informação mensurada, determinar o quanto ele tem que aplicar baseado numa equação de recomendação, tá bem? Só para exemplificar aqui os dois mundos, né? Nós temos um mundo da aplicação em tempo real e um mundo dos aplicadores baseados em mapas. E esse segundo, que são os aplicadores baseados em mapas, é o que a gente mais encontra no mercado. Por exemplo, a aplicação em tempo real com variação de tamanho de gota conforme estações meteorológicas instaladas na máquina. Então aqui a gente está vendo uma estação meteorológica para colocar na máquina e aí eu posso lá controlar o tamanho de gota. Mas como que eu controlo o tamanho de gota? Ora, com umas válvulas PWM, por exemplo. Isso aqui é um pulverizador que pode sair de fábrica com essa válvula PWM. É uma válvula solenoide que altera a frequência de abertura e fechamento da válvula. Portanto, ele consegue variar, por exemplo, taxa de aplicação. Ele pode partir, por exemplo, de 50 litros por hectare para 100 litros por hectare, sem mudar o tamanho da gota. Isso é interessantíssimo, não é? Então, esses controladores também são exemplos de controladores em tempo real. Por quê? Porque eu posso ter aqui uma informação proveniente de um sensor instalado na máquina. Mas vamos voltar para o mapa em si, o mapa de prescrição. Então, como devem ser os mapas de prescrição para inserir nos controladores? A primeira coisa muito importante você entender é que o seu mapa deve ser um shape. Eu não sei o que é isso. Bom, shape é um tipo de arquivo. Por exemplo, quando você fala XLS, você sabe que é de Excel. Quando você fala .doc, você sabe que é Word. Quando você fala .shape, .shp, você sabe duas coisas. Primeiro, esse daqui é um tipo de arquivo, é um formato de arquivo, é uma extensão de arquivo mais comum nesse mundo, nesse universo de sistemas de informações geográficas. Então o mapa tipo shape é um mapa em vetor, porque poderia ser um mapa em raster. Então a grande maioria dos controladores, ele vai querer um mapa em shape.
tá bom? Por que shape? Porque .doc hoje você abre em qualquer tranqueira de editor de texto. E o .shape hoje você abre em qualquer programa de SIG. Qualquer programa de SIG que presta vai abrir, vai importar, vai exportar, vai ler um arquivo no formato shape, tá? Então é importante você entender que esse arquivo shape é um arquivo vetorial, e se ele é vetorial ele tem polígonos, então é um arquivo em polígonos. Então observem aqui, esse é um tipo de mapa em polígono. Observem que toda essa área regional aqui em verde, eu acabei de dar um print disso daqui do Farmworks, a gente vai ver esse mapa de prescrição daqui a pouco, a hora que a gente mexer na parte prática. Então essa região inteira vai receber uma dose. Tá? Então o arquivo pode ser nesse formato vetorial em shape ou nesse formato vetorial também em shape. Ah, mas isso aqui não é raster? Não, senhor, não é. Isso aqui é um vetor, tá? Então esse mapa aqui, ó, ele mostra esses quadradinhos. A diferença é que aqui está redondinho e a diferença é que aqui está quadradinho. Qual que eu devo levar para o controlador, para a máquina em campo? Tanto faz, o que você preferir. Esse ou esse, tá? Esse aqui ou esse aqui. Esse aqui, ele tem chance de ter pequenas regiões menores do que o tempo de resposta. Então, cuidado com esse tipo de situação. Por exemplo, se aqui essa região tivesse uma dimensão menor em metros do que o tempo equivalente ao tempo de resposta do equipamento, então talvez seja interessante apagar essas regiões aqui na mão, né? Clicar nesse polígono aqui e dar um del para aplicar só a outra região. Aqui já fica mais fácil de entender o conceito de tempo de resposta, né? Por quê? Porque eu vou gerar essas células de tamanho equivalente ao meu tempo de resposta, pelo menos, né? E aqui eu sugiro aqui, por exemplo, ó, 50 metros, né? Então, tanto faz. Esses dois formatos são formatos vetoriais, né? São polígonos. Aqui um polígono de um quadrado bonitinho e aqui os polígonos são irregulares, baseados nas manchas. Não é? Esse aqui é mais fácil de gerar, sai mais fácil dos programas. Esse aqui eu já vou precisar transformar esse aqui em quadradinho. É possível? É possível também através do SIG. Independente de um de outro, o fato é que os dois são vetores, os dois são polígonos e os dois são shape. Tá? Então observem aqui, repetindo de novo, faça polígonos com dimensões menor aquele de dimensão semelhante ao equivalente ao tempo de resposta. Para aquela situação lá que eu estava aplicando a 20 km por hora com tempo de resposta de 5 segundos, equivale a 27 metros. Então lá nesse caso eu sugiro aí, né, um tamanho de célula de 50 por 50 metros. Né? Repetindo, não faz sentido hoje, seja qual for o controlador que você vai fazer em campo, não faz sentido você fazer uma célula de 5 por 5 metros. Tá? Vai ficar muito pesado para o seu controlador ler, por quê? Porque quanto maior o tamanho, quanto menor a dimensão desse quadradinho, maior vai ser o tamanho em bytes, em megabytes do arquivo. E aí vai ficar mais difícil, mais trabalhoso para o seu controlador de campo lá ler. Então quanto mais soft, mais fácil, mais leve for esse arquivo, mais fácil para sua máquina ler lá no campo e determinar onde ela está. Imagina que dá uma travada no controlador porque você colocou um mapa lá de 1 GB. Né? Então como é que faz para deixar o mapa mais leve? Um mapa com menos informação, um mapa, por exemplo, com célula de maior dimensão, como nesse caso aqui, tá bom? Então, siga sugestões mínimas baseado no seu tempo de resposta. Se você tiver manchas pequenas, como essa aqui que eu estou mostrando, ou como essa aqui, ó, que eu estou apontando agora, ó, tá vendo? Que tem dimensão menor do equivalente ao seu tempo de resposta, eu sugiro você apagar, porque senão essas manchas só vão te atrapalhar lá na hora do controlador fazer essa regulagem, porque ele passa rapidamente por ali, acha que era para aplicar, mas de repente ele já muda para outro, quer dizer, não vai acertar a dose nunca, né? Então, só recapitulando para fazer um fechamento aqui para a prática, né? Como devem ser os mapas, então? Você vai ser todo, não importa qual é o mapa, né? O mapa em shape sempre tem uma tabela por trás. Então, essa tabela, a gente vai ver isso na prática, essa tabela do shape, ele deve ter uma coluna com aquilo que você deve recomendar. E você deve chamar essa coluna de RX, não é?
Então você não chama lá de calcário, você não chama de fósforo, não, você chama de RX, RX1, RX2, RX3 e assim por diante. Então chama de RX, tá bem? Aí você vai importar se tiver mais de um insumo a ser aplicado, por exemplo, uma máquina que faz a aplicação do N, do P e do K, né? Ou só do fósforo e do potássio, são duas colunas de recomendação, então serão duas colunas de RX. Você vai então pegar esse shape e importar no monitor 3 arquivos, que não se esqueça que o shape, se você não sabia, fique sabendo agora, diferente de um arquivo XLS, que é um arquivo de Excel, um arquivo shape sempre tem 3 arquivos de mesmo nome. Vai ser um com a extensão SHP, um com a extensão DBF e um com a extensão SHX. Se você levar só 2, a máquina não vai ler. Você precisa levar os 3, tá bem? Você precisa levar os 3 para que a máquina possa ler. Tá? E aí, por exemplo, só alguns exemplos, comerciais aqui, né? Na Stara, por exemplo, como é que a Stara faz? Você vai precisar criar uma pasta lá escrito dados. Então, dentro do seu USB, vai ter que ter uma pasta escrito dados e uma outra subpasta escrito mapas. Então, cria uma pasta dados e uma outra subpasta escrito mapas. No controlador John Deere, você vai precisar criar uma pasta chamada RX. No controlador Trimble, você vai precisar criar uma pasta AgGPS e uma subpasta dentro da pasta AgGPS e uma outra escrito Prescription. Não esqueça que é dentro do Prescription, dentro do RX, dentro da pasta mapas, é dentro dessa última pasta que você vai colocar os 3 shapes lá que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá bom? Da Raven, por exemplo, você vai colocar uma pasta ePro, depois uma outra pasta, subpasta Work Orders e depois uma outra subpasta escrito RX Maps. Então, dentro dessa última pasta que você vai colocar o shape. Tá bem? E aí você vai levar para o controlador. Se você não criar essa rotina de criar subpastas, o que vai acontecer lá? Você vai levar para o controlador e não vai ver nada. Na hora de você puxar esse mapa lá no controlador, o controlador não vai conseguir enxergar esse mapa de aplicação, esse mapa de prescrição. Quer dizer, você chega lá no campo, fez o maior trabalho lá no escritório, andou 200 km para chegar lá e depois não vai ler nada. Por isso que é importante você entender como é que o seu controlador que você vai usar, antes de mais nada, você precisa saber qual controlador é e qual versão de controlador é. Por exemplo, o Trimble tem diversas versões de controladores, o John Deere tem pelo menos 3 versões de controladores, né, de monitores eletrônicos, né? Então significa que, dependendo da versão, é um jeitão diferente. Então veja o jeitão que é. Então, jeitão diferente eu quero dizer assim, vai ser num lugar diferente, né, na maior parte das vezes, como eu disse, o John Deere vai ser uma pasta RX e lá dentro dessa pasta RX precisa ter os 3 arquivos relacionados ao mesmo shape, tá bom? Então agora vamos para a parte prática dessa coisa e vamos levar aqui direto para o ArcGIS, né? Então vamos fazer um mapa de prescrição aqui, ó. Né? Esse mapa de prescrição tem 15 pontos aqui, ó. Vamos entender de onde veio. Bom, veio desse Excel que eu puxei lá do laboratório que fez a análise de fertilizante, não é? De teores de elementos do solo, análise de solo. Então eu preciso entender aqui que eu preciso criar uma coluna. Então, assim, ó, eu quero mostrar para vocês que há 2 jeitos de fazer isso. Há um jeito que eu não recomendo e o jeito que eu recomendo. O jeito mais fácil é esse aqui que eu vou fazer para você agora, que é já importar no SIG a coluna que você quer aplicar, para depois interpolar a coluna já que você fez a recomendação. Por exemplo, cria uma coluna de necessidade de calcário e vai ser essa aqui que eu vou levar lá para fazer a interpolação no SIG. Essa é a maneira mais fácil, mas é a maneira como eu não recomendo. Por quê? Porque a variabilidade dos elementos, a variabilidade espacial, ela varia de acordo com o elemento que eu estou mapeando. Então a variabilidade do fósforo é diferente da variabilidade do potássio, que é diferente. Então a variabilidade, essa aqui que eu estou mostrando agora, é a variabilidade do V%. Ou seja, da saturação por base. Observem aqui que eu tenho um 13, olha só, tenho um 26,
aumentou para 35 e aumentou para 36. Essa é a ordem natural, indo aumentando, né? Mas olha aqui o que aconteceu nessa situação. Tem um 34, tem um 11, tem um 22. A variabilidade dessa região do campo para saturação é maior do que nessa região do campo, né? Então vamos supor que eu faça essa criação dessa necessidade de calcário direto aqui no Excel e leve lá. Eu estou considerando uma variabilidade conjunta dos dois, só que não está certo nem para um e nem para outro. Então qual que é a metodologia que eu te recomendo a fazer? Ora, interpole um mapa da saturação, interpole um mapa da CTC e faça o mapa de recomendação de calcário baseado na manipulação desses dois mapas gerados. Vai ser uma álgebra de mapas. Álgebra de mapas, essa aqui que eu estou apontando agora nesse momento. Né? Então eu te recomendo a fazer o mapa de prescrição através de álgebra de mapas. Tá? Mas então vamos para o jeito mais fácil aqui. Ó. Qual que é o jeito mais fácil? Primeiro, o jeito mais fácil aqui é eu criar uma coluna chamada RX, que vai ser o do meu NC aqui em toneladas por hectare. Então eu vou colocar essa fórmula desse exemplo aqui nessa coluna. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ser igual. Vai ser igual a V2 menos V1. O que é o V2? É o que eu quero chegar, a saturação que eu quero chegar. Mas veja que a saturação de entrada, bom, é aqui que está a parte agronômica da coisa, é a parte que você precisa ser técnico, não é? Qual que vai ser a saturação destino que você quer? Você quer elevar essa saturação de 22 para quanto? Primeiro que de 22, 13, não vai chegar a 80 nunca. E se você quiser colocar muito calcário para chegar a 80, você vai ferrar com os micronutrientes. Então é uma condição de ser errado, é uma condição que você tem que considerar cultura, é uma condição que você tem que considerar o histórico dessa área, que é uma área de baixa fertilidade natural, e então eu não posso forçar muito o calcário. Eu vou começar com 55, tá? De saturação. Então é V2 menos V1, saturação de 55 que eu quero chegar a menos 22, vezes a CTC, né? Dividido tudo pelo PRNT. E aí o PRNT entra aqui com o formato como ele deve aplicar. Então 4,15 toneladas por hectare, 2 toneladas por hectare. Então veja, já é uma situação mais complexa que aqui entende do ponto de vista da fertilidade, tá bem? Eu não vou entrar nesse tema, nessa temática, mas é... Então eu peguei aqui os dados reais, são dados de uma área experimental aí. Então foram medidos 15 pontos, eu tenho 15 pontos do GPS, que são esses 15 pontos aqui, e agora eu precisava interpolar. Então veja, uma maneira é levar essa própria coluna para ser interpolada no SIG. Então agora eu preciso só levar essa... como é que eu faço para levar esse arquivo aqui para o SIG? Bom, eu vou salvar ele como CSV e vou importar lá no SIG. Se você tiver dúvida com isso, veja a aula anterior, vídeos anteriores, que eu explico como faz isso passo a passo. Então, entendeu? Aqui então eu criei aqui uma coluna para ser interpolado lá. Só que não é esse procedimento que eu te recomendo a fazer. Por quê? Porque existe a variabilidade do fósforo, existe a variabilidade de saturação e existe a variabilidade da CTC. São duas variabilidades diferentes. E você não pode simplesmente fazer esse cálculo no Excel e falar que a variabilidade vai ser uma só. Não, não é. Então eu te recomendo a interpolar a CTC, depois recomendo a interpolar a V%, a saturação, e depois fazer uma álgebra de mapas, que é o que eu vou fazer agora. Então veja que aqui eu tenho os pontos. Esses pontos vieram da onde? Do meu mapeamento de campo lá, na hora que eu fiz a amostragem de solo. Então naquele momento, o que eu tinha? Acabei de abrir a tabela, cliquei aqui com o botão direito, fui em abrir atributos. Então veja lá que o meu arquivo lá que veio do meu mapeamento de campo tinha 15 pontos e a coordenada latitude e longitude. E aí eu inseri o quê? Eu inseri uma coluna de CTC e inseri uma coluna de saturação, que essas são as duas colunas que eu vou fazer o processo de interpolação agora. Então como é que faz a interpolação? Vou vir aqui em Geostatistical Analyst. Não está aparecendo no meu ArcGIS. Como é que eu faço para aparecer? Vai em personalizar, em extensões e habilita todas. E depois em barra de ferramentas. Então habilite todas as extensões,
vai em barra de ferramentas, Geostatistical Analyst. Então, eu vou clicar aqui em Geostatistical Analyst, vou clicar em assistente de geoestatística, vou fazer inverso da distância. Por quê? Porque, ora, eu não consigo fazer uma geoestatística que presta com menos de 30 pontos. Então, se você fizer uma krigagem, essa krigagem com uma geoestatística mal feita, é pior do que não fazer geoestatística. Então, nesse caso, quando você tem menos que 30 pontos, faz pelo inverso da distância. Então, qual que vai ser o que eu vou interpolar? Vai ser desse layer, né, dessa camada, e aí eu vou interpolar primeiro aqui, ó, CTC. Vou avançar e finalizar, né? Simples assim. Então, eu acabei de criar aqui um mapa de CTC. Agora, veja, nesse momento, então aqui, ó, esse mapa, vou colocar um nome aqui. O que eu fiz? Eu cliquei 2 vezes aqui em cima do layer, fui aqui em geral e vou trocar o nome. Então, isso aqui é CTC, mapa da CTC, aplicar. Agora eu vou interpolar de novo, só que agora eu vou interpolar o quê? Vou interpolar a saturação. Então agora, V%, né? Avançar, finalizar, né? Então aqui agora, esse outro que foi feito é o chamar de V, tá vendo? V%. E esse aqui é o V1 ou o V2? Esse aqui é o V inicial, é o V que eu tenho, então é o V1. O V2 é o 55 lá, que a gente vai fazer. Criou esse quadradão aqui que está meio esquisito. Eu vou fazer agora, até para você aprender, mas é super fácil aqui no ArcGIS criar esse contorno da área. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o contorno da área que eu medi lá com o GPS no campo, né? Então, eu percorro o perímetro da minha bordadura. Quando você não tem isso, eu te recomendo a você desenhar. Como que você desenha? Você pode vir aqui em Arquivos, pode vir em Adicionar Dados e adicionar mapa base. E por esse adicionar mapa base, ele vai abrir um mapa de satélite, a imagem do satélite, e baseado na imagem do satélite você consegue enxergar o talhão. Não é? Mas aqui nesse caso eu vou desenhar só rapidamente aqui, ó. Desenhar como? Como agora eu vou fazer, ó. Então agora eu vou desenhar um polígono. É um polígono de referência para eu ter aqui o meu mapinha mais bonitinho, né? Então eu acabei de criar um desenho. Veja, isso aqui não é um shape ainda, é só um desenho. Como que eu faço a transformação desse desenho em um shape de verdade? Então eu criei esse desenho, vou aqui em desenhando, converter gráficos para feições. Então, esse gráfico aqui que eu vou acabar de criar, ele vai ser a minha bordadura. Então eu vou vir aqui, não é? Vou clicar aqui na casinha, para que eu estou trabalhando aqui nessa pasta, né? Eu não sei criar pasta. Como é que eu faço para criar essa pasta, esse projeto? Voltem às aulas anteriores e veja o vídeo chamado Como Criar o Projeto do Zero. Então, isso aqui vai ser a minha bordadura. Bordadura.shp, tá vendo aqui o SHP? É um dos três arquivos que compõem o arquivo shape. Bordadura. Vou clicar aqui para ele excluir aqui a hora que ele criar. Adicionar esse mapa no meu conjunto de layers? Sim, acabei de criar aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho a bordadura. Só vou deixar ele transparente. Como é que eu deixo ele transparente? Ó, clico 2 vezes em cima do desenho aqui, ó. Aqui, ó, clico 2 vezes. Vou deixar em depressão aqui, pronto, ele virou uma. Então imagine que aqui eu tenho a bordadura. Imagine que agora eu tenho um interpolado. Veja que o interpolado ele está extrapolando ainda a minha parte aqui, então eu quero recortar certinho. Como é que eu faço para recortar certinho? Eu vou pegar aqui agora o meu camadas, clica aqui em camadas, clica com o botão direito, vai em propriedades, vai aqui em espera aí que eu acho estruturas de dados. Então vamos de novo, ó. Clica aqui com o botão direito em cima do camadas, propriedades, estrutura de dados. E aí aqui, ó, opções de recorte, você coloca recortar no formato. Formato de quê? Do meu formato dessa bordadura que eu acabei de criar. Então veja que agora mas agora ele cortou bonitinho aqui, mas ele está aqui uma parte em branco que não vai. Então agora essa parte em branco que não vai,
você precisa clicar aqui, ó. Agora, ao invés de clicar com o botão direito em cima de camadas, você vai clicar com o botão direito em cima daquele layer que foi interpolado. E aí você vai aqui em extensão, ó. Ao invés de extensão para essa camada, é extensão para bordadura. Tá vendo? Então agora ele ficou bonitinho lá. Faço isso com o saturação e faço isso com a CTC. Extensão para bordadura. Observem agora, ó. Então aí eu tenho a CTC e tenho o V%. Muito bem. Agora um ponto importante que eu quero chamar a atenção para você, tá certo? Um ponto importante é o seguinte, olha, não é porque eu tenho 10 faixas aparecendo no meu visual, que essas 10 faixas que vão ser levadas lá para o meu mapa lá no controlador, tá bem? Então não adianta eu vir aqui, ó, o que eu quero dizer? Não adianta vir aqui, clicar 2 vezes, em simbologia, e ao invés de ter 10 períodos, 10 classes, vim aqui em classificar, e vou mandar classificar agora com 3 classes. Então veja que agora o meu mapa interpolado tem 3 classes. O que eu quero dizer é o seguinte, essa modificação que eu acabei de fazer é só uma modificação visual no display, no painel, na minha tela. Não significa que isso está consolidado, concretizado na minha tabela. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o que você vê, que é o que eu estou vendo na minha tela agora, com 3 classes, e outra coisa é que o controlador vai ler. Então o controlador ainda vai continuar lendo inúmeras classes. E a gente vai ver como é que vamos trabalhar com isso ainda nos próximos 5, 10 minutos, a gente chega lá, tá bem? Então aqui eu tenho um mapa da saturação e um mapa da CTC. Então o que eu recomendo? Bom, se eu tivesse lá o meu Excel importado aqui, era só importar e interpolar lá a necessidade de calcário que eu tinha acabado de criar, não é? E aí meto o pau na interpolação. Mas veja, isso vai ser uma prática não, segundo ao meu ver, enquanto técnico, não é adequado. Interpole as variáveis individualmente. E aí agora vamos trabalhar com álgebra de mapas. Ou seja, eu tenho um mapa de CTC, esse de baixo, e tem um mapa de V%. E com base nesses 2 mapas, nós vamos calcular o mapa da necessidade de calcário. Como é que eu faço isso agora? Que é transformar essa camada em exportar para raster. Desculpa, tá? Então primeiro eu tenho que exportar minha camada para raster. Então a de entrada vai ser esse. A de saída ele vai chamar V1 raster. Porque a álgebra de mapas ele faz com raster, tá bem? Então agora ele está pensando, olha aqui, ó, esse azulzinho caminhando aqui, ó, significa que ele está transformando esse mapa em um raster. E ele vai aparecer aqui. Então agora, raster do V1. E agora eu vou criar um raster da CT6. De novo, cliquei com o botão direito, dados, exportar para raster. Né? Então agora eu vou aqui, ó. CTC, vai ser CTC raster e vou exportar. Bom, tá vendo aqui? Criei o V1 raster e o CTC raster. Agora sim vai funcionar a minha álgebra de mapas lá. Álgebra de mapas, V1 e V2 aqui, tá vendo? Então vamos lá. De novo, float. Vou abrir um parênteses. Vai ser V2 menos V1, ou seja, 55 menos V1, tá certo? Fecha, dividido pela CTC, não, V2 menos V1, vezes a CTC, e agora sim, dividido pelo PRNT. Quanto era o PRNT que eu tinha colocado lá no outro? 75, não era? V2 menos V1 vezes a CTC dividido pelo PRNT. Então V2, 55, V1, o raster do V1,
vezes o CTC, vezes o raster do CTC, quer dizer, ele vai relacionar então essa fórmula, cada um dos pixels, para cada um dos pixels do raster, para cada uma das posições do raster, ele vai fazer esse cálculo. Então ele vai fazer esse cálculo não 15 vezes, como a que a gente teve no exemplo do Excel agora há pouco. Ele vai fazer esse cálculo milhares de vezes para cada uma das células que contém esse mapa. Né? Então, para cada uma das posições, ele vai fazer o cálculo individualmente. Por isso que eu acho mais interessante fazer essa fórmula, ao invés de interpolar o mapa direto na necessidade de calcário, interpolar por álgebra, interpolar as variáveis independentes e fazer por álgebra de mapa, que é mais correto, vamos dizer assim, tá bem? Ele está falando que tem um erro aqui, que provavelmente está faltando uma... Então vamos abrir, fechei um, fechei outro. Ah, tem demais. Então eu vou abrir um outro aqui e vou fechar um outro aqui, que agora está certo. Tá bem? Então agora tem aqui a forma e vamos mandar pau na brasa. Veja que ele está calculando para cada um dos rasters aqui, ó. Para cada um Vou dar um zoom para você entender o que eu estou dizendo. Vou dar um zoom bem grande aqui, ó, nessa região que está... Então olha só. Para cada uma das células, ele está calculando uma informação diferente. Pronto, calculou. Zoom para a camada. Então aqui é a fórmula que ele mandou de 2,4 a 5,4 toneladas por hectare. Então veja, eu só vou mudar aqui o que eu fiz. Só para não ficar... Vou desenhar aqui com uma outra cor. Como é que eu faço para colocar uma escala de cor diferente aqui, ó? Vou clicar duas vezes aqui, vou em simbologia, vou em contraste e vou mudar a rampa aqui, ó, para uma rampa que a gente conhece mais. Por exemplo, aonde tem que aplicar mais, vai ser uma forma mais escura, tá vendo? Então aqui vai aplicar menos, aqui vai aplicar mais, não é? E agora veja, então o que acontece? Cada uma das células tem uma quantidade diferente. Então veja agora você, qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo, então essa aqui, ó, só para colocar o nome, eu cliquei duas vezes ali no layer, aqui é uma forma NC, necessidade de calcário. Então a minha necessidade de calcário é esse mapa indo de 2,4 toneladas por hectare até 5,5 toneladas por hectare de calcário. Não é? Agora eu preciso levar isso, pronto, está pronto, é só levar isso aqui para o controlador? Não, não é. Por quê? Porque o meu controlador... Veja, de novo, eu preciso ter, se eu ter aqui, ó, inúmeras, vou pegar aqui essa região aqui que dá para entender melhor. Tá vendo esses quadradinhos? Cada um dos quadradinhos é um pixel. Quanto de metro tem cada um? Estou clicando aqui no medir, ó, venho aqui ó, em medir, vou medir o tamanho de cada um dessas células. Olha só, tem 1 metro. Você acha que se eu levar esse mapa gigantesco em tamanho, em bytes, para o controlador vai ficar louco para entender aqui ó, milhares e milhares de pontos. Então eu preciso diminuir a complexidade desse mapa para uma complexidade menor, para que o meu... é só clicar com o botão direito aqui, ó, zoom para a camada, ele volta a dar um zoom completo aqui no que eu queria enxergar. O meu controlador eletrônico fica louco para entender tudo isso. Então eu preciso agora dividir isso aqui em classes. Quantas classes? Entre 3 a 5, tá bem? Não deixe o seu controlador louco. Divida entre 3 a 5 classes. Eu vou dividir agora em 5 classes, vai? Vamos lá colocar 5 classes. Como é que eu vou fazer esse processo agora? Vou aqui, ó, Special Analyst, ferramentas de Spatial Analyst, reclassificar e reclassificar. Vou dar em reclassificar. Qual que é o meu raster de entrada? Meu raster de entrada é o NC. Veja que ele já automaticamente criou aqui com o mapa com 10 classes. Não, 10 classes para mim é muito ainda. Eu quero menos. Então o que eu vou fazer agora? Clicar em classificar. Vou deixar em quebras naturais. Quebras naturais? Não. Você vai colocar em quartis. Divide em quartis. Por quê? Porque não é o momento de falar isso. Só coloque agora. Quanto mais classes tem, mais difícil é fazer a minha classificação.
Então agora ficou mais fácil, ó, com 3, 2.400 a 3.900. Ah, mas aqui se eu colocar no meio agora fica muito distante aí. Não, não fica não, porque são pouquíssimos lugares com 2.400 e são pouquíssimos lugares com 5.500. A grande maioria das vezes, veja, você tem que pensar nisso, ó, você tem que pensar nisso como uma função de distribuição normal. Então imagina que a maior parte dos valores, porque eu mandei classificar como quartis, então a maior parte vão estar aqui no meião da coisa, né? Então aqui eu vou colocar agora, sei lá, 3.200. Aqui eu vou colocar 3.900 a 4.100. 4, né? E aqui 4.500. E manda classificar. Tá pensando. Pronto, tá pronto. 3 classes. Tá vendo como é que ficou muito mais simples agora para o próprio controlador fazer essa aplicação no campo em regiões maiores, mais fáceis de serem acertadas. Bom, gente, agora o que acontece? Esse daqui vai ser o meu novo NC. Vou chamar de calcário para diferenciar do NC anterior, né? Agora veja você, isso aqui é um mapa raster, né? Raster, de novo. E agora lá na teórica que eu falei agora há pouco, como que tem que ser o seu shape? O seu shape não pode ser raster, o seu shape tem que ser vetorial, polígono. Então agora eu vou transformar esse raster em um polígono, né? Como é que eu faço isso? Super simples, vou vir aqui, ó, ferramentas de conversão do raster para polígono. E aí qual vai ser o meu raster de entrada? Esse calcário que eu acabei de trazer. Qual que vai ser o valor? O valor é esse que ele está mostrando, que é o 3.200, 4, 4.500, que é o que eu falei de calcário. Vou mandar ele criar, ele está pensando. Então ele vai me criar agora, pronto, acabou de criar o meu raster. Tá? Então imagine agora que eu vou ter esse raster aqui. Ah, tá tudo numa cor só, não consigo ver as diferenças. Então vou chamar ele de calcário. Calcário vetor. Então ele já virou vetorial, já é vetorial. Vou mandar agora classificar aqui em simbologia. Vou colocar em categorias, quantidades, graduação de cores. E qual é o intervalo que ele vai ler? Grid code, tá vendo? Então grid code. Vou mandar ele inverter aqui o símbolo. Cliquei com o botão direito em cima do símbolo. Por quê? Porque é onde vai mais calcário, é onde está tá mais prejudicado do ponto de vista da fertilidade, não é? Então esses vermelhos é onde vai receber mais, o verde é onde vai receber menos. Bom, gente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar isso aqui lá para o controlador. Ele praticamente já é um shape, já está feito, já está prontinho para você mandar para o controlador. Veja aqui que agora o que tem que fazer? Fazer uma última parte que eu ensinei vocês lá na teórica. É ir na tabela dele, ó. Vou colocar a tabela aqui do lado, ó. Vou colocar aqui a tabela do lado. E agora o meu controlador, tá vendo? Aqui a tabela, o atributo dele, ó. Meu controlador, tá vendo? Então esse é o shape, todo shape tem uma tabela por trás e esse aqui é a tabela. Esse grid code aqui, ó, é o valor que eu tenho que aplicar dos meus 15 polígonos. Então veja que saiu de milhares e milhares de pontos do raster para facilmente 15 polígonos. Então, para o controlador na máquina é muito mais fácil ele enxergar os polígonos, ler esses polígonos, porque é um arquivo mais leve. A gente vai ver o tamanho desse arquivo daqui a pouco, só para você entender, ó. Grid code. Então agora grid code, o que eu vou fazer? Tem que trocar aqui, ó, o nome, eu cliquei com o botão direito em cima da coluna e vou em propriedades. E eu vou chamar ele de quê? Que eu pedi para vocês colocarem RX. Então aí, ó, é só ir lá na máquina, exportar isso aqui. Não precisa apagar. Se quiser apagar isso, dá. É só clicar aqui, pagar, tal. Mas pode deixar desse jeito mesmo. Vai ser um arquivinho pequenininho, tá? Então agora, olha só. Ah, onde é que eu tenho que aplicar 4 toneladas? Bom, essa 4 toneladas é essa região do vermelho. Ah, aqui está dizendo que está indo de 4,5 a 500. Não, não está não.
Vou clicar de novo na tabela. Ó, tá vendo a tabela? Ó, vou clicar aqui em uma região, só para você entender. Ó. Qual que é essa região aqui? Ó? Ah, essa região desse verdinho é esse polígono vai 3.200. Ah, e esse outro verdinho aqui, ó. Ah, esse outro verdinho vai 3.200 também. Ah, e esse outro verdinho. Quer dizer, todos os verdinhos vão 3.200. E todos os vermelhinhos, ó, tá vendo? Essa região de todo esse vermelhinho vai 4.500, ó, tá vendo? Todos os vermelhinhos vão 4.500. Muito bem. Então agora, para levar isso e exportar, é muito simples. Eu clico com o botão direito aqui, ó, dados, exportar dados. Veja que ele já vai exportar shape, ó. É só escolher a pasta. E agora lá, por exemplo, eu vou colocar aqui vou criar uma pasta a mais, né? Só para essa pasta. Por exemplo, se for no Trimble, por exemplo. Ah, se for no Trimble, nova pasta. Se for no Trimble, essa pasta vai ter que chamar AgGPS. Tá bem? Então, eu cliquei aqui. Depois tem que criar mais uma subpasta que eu não lembro o nome. Mas entenda que... E aqui vai ser o quê? Calcário. Né? Calcário, shapefile, AgGPS. Vamos ver o tamanho desse arquivo? Está exportado. Quer adicionar aqui? Não. Foi só para exportar para levar para o controlador. Então, vamos ver lá qual é o tamanho desse arquivo. VRT, ó, o AgGPS que eu acabei de criar aqui, ó, tá vendo? Ó, quanto tem? Vou mostrar aqui para vocês. Ao invés de ser um arquivo com 3 GB, vai ser os arquivinhos com 12K. E vai ser super fácil para o controlador ler. Tá vendo? Porque é importante ser em shape, sem polígono, sem vetor, tá bem? E os 3 que eu vou levar. Posso levar tudo isso? Pode levar tudo isso. O importante é que você tem que levar esses 3 aqui, ó. SHP, SHX e DBF. Esses 3 são os 3 fundamentais para levar. SHX é esse, desculpa. SHP, SHX e DBF. Esses 3 são fundamentais, tá vendo? Ó, que é o que tem o dado, ó, SHP, ó, tá vendo? Esses 3 são os que têm que ser levados lá para o controlador. Ah, mas ele criou mais um monte aqui. Não importa, tá? Leva tudo isso aqui, mas tenha consciência que tá levando esses 3 juntos, tá bem? Não importa se você leva tudo ou só os 3, precisa estar os 3. Levar tudo pode levar também, tá? Ah, o que são o resto? Não importa agora, tá? Mas entendeu? Agora, é muito simples fazer isso no ArcGIS, né? Entenderam como faz? Beleza. Eu poderia fazer a interpolação já do NC direto, né? Seria um mapa com uma visualização diferente disso. Por quê? Porque aqui nesse caso eu levei em consideração a variabilidade de cada um dos atributos diferentemente, tá? Agora vamos ver em outro programa como seria. Vamos ver aqui no FarmWorks. Mesma coisa, tá vendo? Ó? Exportei aqui, ó. Nesse caso aqui eu fiz o polígono com 4 classes, né? Não é o mesmo mapa, é um outro mapa, tá? Não é o mesmo lugar. Então agora, veja, por que eu estou mostrando esse outro programa? Estou mostrando esse outro programa porque eu mostrei para vocês aqui no ArcGIS. O ArcGIS é um programa super poderoso de SIG, mas ele não é específico de agricultura de precisão, embora eu possa usar ele para agricultura de precisão. Agora eu vou mostrar em um programa específico de agricultura de precisão. Esse aqui, FarmWorks Software, é específico de agricultura de precisão. Ah, poderia ser outro? Poderia ser Falker, poderia estar mostrando outro, tá bom? Poderia ser no QGIS. Estou mostrando nesse só para você ver que alguns programas específicos de agricultura de precisão têm algumas funcionalidades mais práticas. Por exemplo, criei a interpolação, fiz o mapa, determinei as doses do calcário, tá vendo aqui, ó, de 700 até 2 toneladas, até 2.000 quilos. E agora veja, vou clicar aqui, ó, vou clicar nele e vou exportar. Vou vir aqui, ó, gravar dados na tarefa. E aí, olha só que legal, ele está me perguntando qual que é o controlador que eu tenho. Então eu poderia ter um ArcLeader, um Ducase, um John Deere, um New Holland, tá bom? Então dependendo do meu controlador, esse é um display muito famoso, FMX. Aí vou gravar aqui na pasta Temp, então ele vai criar lá, ó, vai mandar esse mapa que eu acabei de selecionar ali para aquela pasta. Aí eu vou lá na pasta que eu acabei de criar, pasta Temp. Tá vendo aqui, ó, AgGPS, ó, data, tá vendo?
Data Dictionary, tá vendo? Então ele mesmo já criou a própria pasta que ele vai ler lá no próprio controlador. Então esses programas específicos de agricultura de precisão têm algumas funcionalidades para facilitar o seu processo, né? Nesse caso aqui eu não preciso me preocupar com uma coluna específica chamada RX. Ele mesmo já se encaminhou de fazer, se encarregou de fazer essa nomeação da coluna para esse arquivo que vai ser lido lá. Mas veja, isso aqui é um arquivo vetorial, não é um arquivo de raster, isso aqui é um arquivo vetorial, é um arquivo de polígonos e cada um dos polígonos tem uma determinada dose. Ó. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui a dose aqui, ó, do verde. Verde é 1150, ó. Verde 1150. Vou clicar com o botão direito em propriedades, ó, tá vendo? 1150. O vermelho, esse vermelho aqui, ó, tá vendo que ele selecionou o polígono inteiro? Significa que de formato vetor, isso aqui não é um raster, é um polígono, tá bem? Então isso aqui, ó, veja, esse vermelho 700, ó, tá vendo? Então é assim que faz, espero que tenha sido proveitoso, agradeço e até mais.